deputado estadual pelo PSB de São Paulo, e Marcelo Strama, presidente do PSB Itanhaém. Bom, uma festa de confraternização, um encontro marcante aqui na cidade. A gente acaba vindo muitas vezes na cidade com alguns trabalhos, trazendo alguns recursos para a cidade, e hoje também é um momento de descontração, de rever alguns amigos, muita gente que sempre está com a gente, então acho que a gratidão é a memória do coração, eu sempre falo. Então a gente está aqui para prestigiar o PSB de Itanhaém, comandado pelo Marcelo Strama, mas também para rever muitos amigos que sempre acompanham a gente, acompanhou as eleições tanto do Marcelo quanto do grupo dele, e também a do meu pai quando foi candidato, e agora a minha, portanto é sempre motivo muita satisfação minha poder retornar a Itanhaém para ver tanta gente querida e que ajudou tanto a gente. Marcelo, um movimento grande, né? Já começamos a pensar 2016 aí, e naturalmente já muita articulação bacana acontecendo na cidade. É verdade, isso aí é uma coisa que acontece naturalmente, Cláudio. A gente tem um grupo de pessoas que militam do nosso pensamento. Eu digo sempre que nós somos movidos por projetos. Então, quando nós somos movidos por projetos, a gente vai se unindo por uma causa, por um ideal, por um grupo de pessoas, por pessoas que a gente acredita. E esse é um momento da gente marcar com a amizade, celebrar a amizade, né? E eu agradecer especialmente o deputado Caio França, deputado muito presente, tem um compromisso com a cidade, com a região. Eu digo sempre a ele que ele consegue ser um deputado que vem mais à cidade depois de eleito do que durante a campanha. Durante a campanha, praticamente, a agenda muito extensa, ele não conseguia vir. A gente tinha um grupo de amigos que acabava representando. E a gente vê a preocupação, o compromisso, articulador, sempre trazendo recursos para a cidade, para entidades sociais. Outro dia eu vi a esposa dele postando uma foto que estava aguardando ele, porque ela era casada com um workaholic. Isso é muito interessante. E é bem isso que a gente vê na prática, é uma honra a gente caminhar ao lado dele e também do pai dele, que vai ser o próximo governador. E aí eu gosto sempre de lembrar de casos onde nós tivemos, ao longo da história, governadores de algumas regiões que se desenvolveram depois que esses governadores passaram. Exemplo de Campinas, sem entrar no mérito se o Quércia foi um bom ou ruim governador, mas é um fato concreto que a região de Campinas passou a ter uma nova história depois que ele foi governador. Então a gente aposta nessa grande chance que nós vamos ter para Itanhaém, para o Litoral Sul, para toda a Baixada Santista. Márcio França é governador. A gente certamente vai escrever uma nova história para essa região. E com a articulação fantástica desse jovem trabalhador, deputado querido aqui de todos nós, a gente sabe que Itanhaém pode viver tempos melhores, com certeza. Como que é isso está nesse momento político, que o Brasil vive um momento importante? Eu diria importante porque vários aspectos começam a ser desvendados, abertos, e na verdade um caminho novo e diferente também surgindo por aí. Olha, de fato, eu sou o mais jovem da Assembleia, então, além de tudo, vem com todo esse estigma. As pessoas ainda têm um pouco de preconceito, aos poucos você vai conseguindo demonstrar a sua cara, a maneira de interagir. E como você falou, um momento político também, nacional, não é só no estado de São Paulo, não é só nos municípios, mas em especial pelo cenário nacional, corrupção, falta de caráter, fisiologismo puro, muita gente se beneficiando da política. Então, e justamente a política é para você fazer o contrário, para você poder ajudar os outros, para você colocar a sua vida, o teu histórico à disposição das pessoas. Então, acho que ao mesmo tempo que é um momento muito complicado, mas é um momento também de oportunidade das pessoas poderem separar o joio do trigo. Tem muita gente boa também na política. Eu acho que a generalização não é boa em nenhuma atividade, e na política também não. Porque tem muita gente boa, gente que trabalha, gente que está disposta, gente que está a fim de fazer o melhor para a sua cidade, para a região inteira. Então, do nosso campo aqui, eu sempre tento demonstrar que existe sim esperança. Eu acredito muito, eu sou uma pessoa para frente por natureza, que acredito nos outros e que acredito muito que a gente vai poder passar por essa, assim como o Brasil já passou por vários outros momentos difíceis. Nós vamos passar por esse mais fortes e aí sim, com as pessoas que fizeram mal para o país no lugar certo, afastados da política, e aí a gente pode sim ter uma expectativa melhor para o país, para o nosso estado de São Paulo e aqui para a cidade de Itanhaém também. Parabéns, foi um prazer falar com você, Caio França, aqui nesse nosso encontro, nessa almoço de confraternização
do PSB Itanhaém. E com o Marcelo Strama também. Um prazer falar com vocês. Obrigado. Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. Aproveitar para relembrar, a gente acaba sempre nessa vida política tendo uma mistura um pouco de pessoas que vão chegando e tal. E o PSB, ao longo do tempo, preserva as velhas amizades, que são boas e às vezes te oxigenam bastante. O Marcelo está com a gente há muitos anos, que demonstra também que tem lado, tem grupo. Então, agradecer em nome dele aqui todo mundo que milita no PSB de Itanhaém, aos partidos que acompanham o Marcelo ao longo do tempo das eleições. Aproveitar para desejar a toda a população de Itanhaém, do Litoral Sul, um grande final de ano, um ótimo Natal, que 2016 possa ser um ano muito melhor, com muita energia positiva e que o país, como a gente falou, possa superar essa crise que vive, mas sempre valorizando as pessoas que fazem o bem na vida pública, que tem muita gente boa, a gente precisa pesquisar e acompanhar um pouco mais da política. Muito obrigado aqui e um forte abraço a todos. Maravilha, obrigado Cláudio, obrigado a todos que puderam acompanhar e é uma honra a gente ter você fazendo a cobertura desse evento aqui em Itanhaém. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado. Almoço de confraternização do PSB, Gilson Bargieri, de certa maneira um anfitrião nesse lugar absolutamente encantador, Gilson. E você falou uma coisa muito importante nas suas palavras hoje aqui, né? Existe político de verdade, gente que tem interesse em fazer a vida pública aquilo que é esperado, que é na verdade fazer pelos outros, servir a população, aqueles que os elegeram. Isso é uma grande verdade. Você tem que... Nós, seres humanos, temos que entender que na atividade humana, quer seja o médico, pedreiro, juiz, em todos os setores e os segmentos, não muda a essência da natureza humana. Então, você vai encontrar pessoas extraordinárias em todas as atividades e você vai encontrar pessoas do mal em todas as atividades. É que a classe política do Brasil, nesse momento, atraiu para si uma quantidade muito grande no setor de corrupção, de má administração, má gestão, entendeu? Tudo isso traduziu para o brasileiro uma qualidade de vida inferior à que vinha tendo. Então isso naturalmente faz com que você culpe o outro. Qual é o mais perto e o mais fácil de você culpar? É o político. E muitos culpam com razão, não tem nenhuma dúvida, não tem motivos para isso. Mas a gente não pode deixar de entender e acreditar que existe, como você olha dentro da tua casa, na tua família, você vê os teus pais são honestos, os teus irmãos são honestos, os teus filhos são honestos. Então você tem que entender que na política, se eles participarem, continuam sendo pessoas honestas. Isso está dentro do ser humano, né? Então eu tenho uma visão muito clara disso assim, e procuro passar isso, porque senão daqui a pouco os bons não vão mais querer participar da política, porque a classe está ficando tão marcada, né? Que daqui a pouco ninguém mais quer participar da política. Nós estamos no time, nós estamos participando da política, até porque Peruíbe atravessa por uma fase também bastante difícil na questão da gestão pública. E a população precisa encontrar esperança nas pessoas. Nós, homens públicos, precisamos, no mínimo, transmitir esperança para as pessoas. Como é que você faz isso? Com qualidade de vida, com obras, pensando nas pessoas. Não se faz política pública pensando no bolso, se faz política pública pensando nas pessoas. É uma forma de você melhorar a qualidade de vida daqueles que estão em volta de você, principalmente das comunidades mais simples. E nossa administração sempre foi marcada por isso. Ela sempre foi... tomou assim vulto, tudo porque a gente sempre cuidou das pessoas mais simples, né, que são as que mais precisam sempre da atenção maior do poder público. Porque o que vale realmente a pena é você fazer o bem para as pessoas. Perfeito. Gilson Bargieri, aqui no nosso almoço de confraternização do PSB. Um prazer falar com você. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. E não se esqueçam que essas nossas riquezas naturais da cidade de Itanhaém, de Peruíbe, Mongaguá, elas precisam ser melhor lembradas e exploradas pelo poder público, porque muitas vezes você vai para lugares muito longe, e você
não percebe que aqui tão perto tem coisas maravilhosas, para a gente prestigiar tudo isso que você vê, essa natureza extraordinária. Grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.